Então, estamos sendo gravados, sorriam. Pessoal, a gente vai dar início agora à letra B, né, Psiquiatras, Médicos e Medicamentos. Ao final do último encontro, trabalhamos com a leitura, né, dessa tabela, onde alguns pontos foram colocados, né, a distinção, então, o que está dentro da tabela, o que está fora da tabela. Né, porque a tabela, basicamente, ela é algo ao redor de quando há extração de objeto, que é o que chamamos de intervalo, e quando não há extração de objeto, holófrase. E o que foi posto, que é algo bastante fundamental, é que dá para se pensar nisso enquanto intervalo aquilo que está estruturado. Né? Então, a partir disso, se chama de particular, né? O caso a caso, mas de maneira particular, e aquilo que não está estruturado, né, vai estar em referência à estrutura, que é o intervalo, que é o holófrase. Né? Quando não há extração, há uma distorção. Né? Então, é importante usar os termos, né, ou as categorias que o Alfredo trabalha, né, lógica, que é então, ok. Então, a holófrase ou a não extração de objeto está colocada enquanto uma distorção da estrutura. E aqui ele coloca aqui, né, a distorção, né, na divisão entre intervalo e holófrase. E outro termo aqui que eu esqueci de comentar é que no intervalo, né, que estão as neuroses, né, e também a perversão, temos aqui uma inversão entre neurose e perversão, tá? Mas está dentro da estrutura da extração de objeto. Então vamos lá. Então vamos dar aqui continuidade. Agora, vou tirar aqui primeiro para depois não me confundir. Então, a letra B, psiquiatras, médicos e medicamentos. O psiquiatra moderno, pouco clínico e terapêutico, no sentido desenvolvido nos capítulos anteriores, por não possuir o conhecimento da torção normalizada e, consequentemente, da possibilidade de estudar a distorção própria da psicose, e, além disso, devido à massificação do tratamento medicamentoso na sociedade moderna, já não sabe mais o que ou como ouvir o psicótico, muito menos como intervir no que este diz e padece, salvo mediante a prescrição de um fármaco, a indicação de uma internação, etc. Embora esses últimos sejam recursos de utilidade inegável, por si só nunca podem dar conta do singular desse enorme sofrimento, nem intervir sobre ele nesse sentido. Então, aqui, fazendo a crítica e dizendo que, basicamente, a respeito da estrutura, o clínico, o psiquiatra, não tem noção, né, a respeito dessas distorções, torções da normalização e dessas distorções a respeito da estrutura da extração de objeto. Laura, diga. Lindsay, quando tu mostravas ali o quadro, tu referias à inversão e à distorção, né? Inversão, distorção. Inversão de quê? Distorção de quê? Uhum, tá. O que tu poderia me dizer sobre isso? Porque o termo distorção aparece ali na B, mas me pareceu que talvez no outro sentido, ou eu não peguei alguma coisa. Tá bom. Primeira coisa que a gente precisa comparar enquanto categorias, que a distorção está entre intervalo e holófrase, tá? As duas categorias gerais. E a inversão estão nas subcategorias do intervalo, neurose e perversão. Em relação à inversão, o Alfredo vai trabalhar ainda, tá? O que ele já trabalhou até esse ponto do livro foi com a distorção. No sentido de que há uma distorção
tanto no sentido topológico, quando a gente vai pensar a respeito do esquema R ao I, né? Então, o I é uma distorção, né? Uma modificação do esquema R, ou assim também como apresentado no esquema Z, né? Que de alguma forma aquelas linhas entre S até a chegada do grande outro, passando pelo pequeno outro ao eu, né? Que seria basicamente A e a linha, também a gente vê uma certa distorção a respeito disso. O que o Alfredo aponta para colocar essa condição de distorção é que, no caso a caso singular da holófrase, a gente não sabe como aqueles elementos da estrutura intervalar vão ser postas. Se vão sumir, se não vão sumir, se um vai estar no lugar do outro. Então, é nesse sentido que o Alfredo está trabalhando essas duas categorias, o que ele está chamando de distorção. Tá bem? Obrigada. De nada. Então, dando continuidade, o problema é que o médico moderno, assim como qualquer pessoa profissional de saúde ou não, diante de quase qualquer tipo de mal-estar, sofrimento ou angústia, primeiramente aceita a oferta da sociedade moderna, caracterizada pelos efeitos da presença da ciência. Então, aqui a gente tem um ponto fundamental que o Alfredo está sempre trazendo, né, que, através da leitura do Alfredo em relação a Lacan, uma das balizas mais fundamentais é pensar a presença da ciência, né? A ciência enquanto, então, elemento que vai definir, por exemplo, inclusive, como que a psicanálise se coloca. Então, não só a psicanálise, a psicanálise é uma resposta, como foi apresentado nos capítulos anteriores, uma resposta ao discurso científico. Aqui também o médico moderno está colocado aqui, né, caracterizado, recebe a oferta da sociedade moderna, caracterizado pelos efeitos da presença da ciência, que consiste em acreditar que para curar esse mal-estar é necessário operar sobre a suposta base material do mesmo, né, o tecido, a célula, o neurônio ou o neurotransmissor. Então, o psiquiatra, em particular, padece dessa posição diante do sujeito psicótico, do sofrimento do sujeito psicótico. Então, aqui o Alfredo está dando um diagnóstico a respeito do lugar, da posição do psiquiatra nessa articulação, enquanto resposta, né, ao mal-estar, né, que é balizado pelo discurso científico, que o psiquiatra padece, então, diante do sofrimento do sujeito psicótico. A única coisa que resta é prescrever um fármaco, muitas vezes solicitado com desespero pelo próprio paciente ou sua família. Aqui é importante também ser colocado que essa postura ou esse lugar, né, essa resposta do psiquiatra é uma resposta frente a um discurso, né? Ou seja, como que ele vem padecendo também de um certo discurso a respeito disso, né? Da oferta da sociedade moderna, caracterizados pelos efeitos da presença da ciência. Como no capítulo 3 também foi apontado pelo Alfredo, que isso entra dentro da lógica de um certo ideal, né? Que o psicanalista precisa ficar atento para não responder a isso, né? Como o psiquiatra responde, padecendo disso. Então, a sociedade ocidental moderna é drogadicta. O médico se tornou um distribuidor de drogas. O psiquiatra, por esses motivos, ficou desarmado em relação ao tratamento terapêutico do psicótico concebido como um sujeito falante. A terapêutica massiva é, obviamente, a menos adequada para o sofrimento essencialmente singular. E por quê? E por que que a terapêutica massiva, ou seja, né, por que que o médico enquanto um distribuidor de droga, não é a resposta mais adequada ao sofrimento do psicótico? E daí a gente volta para aquilo que ele vai dizendo enquanto relação entre as duas categorias,
já que o psicótico, né, dentro dessa condição, né, o que ele está chamando de holófrose, é singular, ou seja, né, é um caso a caso de forma muito singular, responder a, a, a essa categoria de uma forma massiva, ou seja, como se todos fossem iguais, é um grande erro lógico, tá? A lógica do caso a caso, própria da psicanálise, não coincide com a do não existem enfermidades, mas sim enfermos, que os melhores médicos utilizam. Mesmo para esses últimos, os parâmetros utilizados são gerais, enquanto o dos psicanalistas são particulares. Então, basicamente, aqui o Alfredo, eu me antecipei, mas ele está basicamente mantendo o fio lógico a respeito da ideia dele, né? Os signos clínicos, então é importante aqui sublinhar signos, né? Os signos clínicos para o médico não são convariantes, embora sejam considerados em relação a outros dados. Não covariam, pois não são significantes, mas signos. Então aqui a gente tem mais um outro elemento importante a respeito da crítica, é que o médico, quando responde a esse discurso, atravessado por esse discurso, ele faz a leitura de um signo, não de um significante. Por outro lado, a medicina tenta anular, por meio do método comparativo estatístico, toda surpresa causada pela particularidade. Na psicanálise, a surpresa será um dos principais indicadores da presença do sujeito do inconsciente. Então, fazendo essa comparação, e o Alfredo está trabalhando, né, o lugar, né, da psicanálise, o lugar da psiquiatria, ou da medicina, signo, significante, tentando de alguma forma, o que foi trabalhado anteriormente, né, a psicanálise, fazendo de alguma forma, reintroduzindo a dimensão da verdade, e a medicina, de alguma forma, tentando suturar, né, o sujeito, né, que foi trabalhado no primeiro, segundo capítulo, né, fazendo com que seja fora fluida a verdade. Né. Nesse sentido, e considerando que nesse trabalho estamos lidando com um campo mais amplo do que o das psicoses, o das estruturas clínicas, e, na verdade, o da estrutura do sofrimento ou do mal-estar moderno, conforme oferecido ao psicanalista, é importante aqui sublinhar de novo o mal-estar moderno, porque aqui o Alfredo está situando isso no tempo, tá? Não é qualquer mal-estar, não é em qualquer cultura, não é em qualquer época, não é em qualquer lugar. Tá? É o mal-estar moderno. Passaremos para a discussão sobre a posição dos psicanalistas em relação à prática médica. Costuma-se trabalhar com uma concepção equivocada sobre a estrutura da clínica psicanalítica. Esse erro está relacionado ao que foi mencionado anteriormente sobre os efeitos da presença da ciência na sociedade moderna. Então, além de sociedade moderna, ou seja, moderna enquanto categoria, né, de tempo, pós, né, e anterior, medieval, etc., de uma sociedade específica e da presença de um discurso que está na relação, na articulação desses dois significantes, né? Discurso científico, sociedade moderna. Então, como que a psicanálise vai ser colocada a partir desses dois significantes? Supõe-se que a distinção entre psicanálise e medicina reside na oposição entre a clínica do olhar e a clínica da escuta. O que é terrivelmente falso. A clínica médica deve ser a clínica do olhar e da escuta. O problema é que os médicos modernos, especialmente os psiquiatras, quase não ouvem seus pacientes em relação às queixas e demandas por seu sofrimento particular. Eles apenas foram ensinados a olhar para o corpo ou para os resultados dos estudos, ou para o vade-mecum, que é basicamente o compêndio, né, deles, ou o último artigo. E eu acrescentaria ainda, né, porque o Alfredo coloca isso na dimensão apenas do olhar, porque até aqueles psiquiatras que escutam ou se dispõem a escutar, também de alguma forma não estão
conseguindo escutar o sofrimento particular, né, a partir do momento que eles estão lendo apenas categoria de forma muito ampla e geral. Diga, Wanderson. Rapaz, eu fico pensando, além desse diagnóstico do Alfredo, aonde que nós, os canalistas, estamos errando, sabe? Assim, aonde que a gente está fracassando? Por que que eu digo isso? A última pesquisa que saiu foi em 2022, mostrava que no Brasil quase 100 milhões de pessoas faziam uso de psicofármaco, mas que desses quase 100 milhões, metade não fazia psicoterapia, análise, coisa desse tipo, né? Então, ok, né, o aspecto cultural do indivíduo e tudo, né, o poder médico, tudo a gente sabe. Mas aonde que talvez nós não estamos ocupando os espaços, fazendo os debates, levando o nosso saber? Entende? Eu trabalhei no SUS há muitos anos, né? Você também, né, Lindsay? Então, você vê como que é, né, cara? O que chega lá para nós e tal. Uma série de confusões, assim, né, de discursos, de saberes. Porque, sei lá, às vezes, né, a gente está aqui, né, na confraria, né, entre os pares e tudo, sempre estamos juntos, mas eu fico pensando, se o nosso lugar na polis, como é que fica isso, né, cara? Então, assim, vamos dizer, poucos representantes, né, que a gente tem, às vezes, que ocupa, às vezes, mais esses espaços, ou quem está em outros movimentos, né, sociais, ou mesmo de militância, né, luta antimanicomial, nessas coisas assim. Mas eu sempre me pergunto, onde que a gente está falhando, né, já que essas pessoas estão aí todas medicadas e, pô, nós estamos falando de quase 100 milhões de pessoas, cara. Assim, a gente pra cacete, né? E mais da metade delas não estão conosco, né? Que é onde, vamos dizer assim, é onde a coisa vai andar, né? Vai ter algum tipo de saída melhor, assim, né? Mais interessante. E, ao mesmo tempo, eu acho que a gente está com muitos adversários, assim, também, sabe? De que eu acho bom a gente começar a nomear as coisas, porque hoje, com esse movimento forte da PBE, práticas baseadas em evidência, que está vindo com tudo, né, com pessoas poderosas aí, patrocínios por trás, né, muito dinheiro envolvido, marketing, tudo, mas que está influenciando também as pessoas, né, lá fora, os próprios médicos. Quem aqui nunca passou por uma situação em que o médico realmente preferiu encaminhar para certas vertentes que estão mais compactuadas a esse tipo de movimento, né, como da PBE, como, por exemplo, a TCC, tá? Ou, às vezes, tipo, dos próprios pacientes que já estão com o psiquiatra, chegar para nós e nos interrogar, o psiquiatra falou para me procurar outra vertente, que não é a psicanálise. Então, ou seja, né, os médicos também estão tomando um viés, né? A psicologia também está tomando um certo viés, né? E isso tem muito peso de influência no povo lá fora, que é leigo. O povo não sabe essas diferenças, né? Nós sabemos. Então, não sei, assim, né? Acho que é bom a gente também começar a reconhecer nossos tropeços, sabe? Sim, Wanderson, acho que de alguma forma você traz já, né, um panorama importante, de fato. Daí é na articulação entre psicanálise, né, e a psicanálise enquanto profissionais da psicanálise, e uma disputa política, um debate político, né, uma imersão política, né, uma mobilização, né, política, né, de fato tem que ir por essa via, senão é se fazer política, né, é disputar, é debater, né, e de fato a gente vai percebendo que são poucos, né, ou seja, poucos no sentido de que dentro do campo, né, dos profissionais da psicanálise que trabalham com psicanálise, são poucos esses que adentram nessa, nesse trabalho político, de debate e tudo mais. E também a psicanálise é pouca, né, assim, no sentido de quantidade também. Então, é um trabalho duplamente difícil, né. Mas acho que fica aí, Wanderson, acho que, né, vamos trabalhar, né, você já vem fazendo isso, né, e fica o convite para o pessoal começar a se mobilizar mais politicamente para isso. Então, dando continuidade aqui, é,
Eu li isso aqui ou não, agora eu fiquei em dúvida. Deixa eu ver. Tá, por outro lado, afirmar que a clínica médica é a clínica. Acho que eu já li isso, né? A clínica dos caras. Tá, não, não li não. Por outro lado, afirmar que a clínica médica é a clínica do olhar e da escuta não diminui a especificidade da clínica psicanalítica. A clínica do psicanalista não é a clínica da escuta, como geralmente se afirma, mas sim a clínica da leitura, da instância da letra no inconsciente. A diferença reside nisso. O psicanalista não escuta, ele lê no que escuta. A clínica psicanalítica, o significante é concebido como letra e o inconsciente como uma lousa mágica. Eu coloquei aqui lousa mágica porque foi a tradução. Poderia ter colocado o quadro negro, etc. Né? Mas em espanhol estava nesse sentido, tá? De lousa mágica. A formação do analista envolve, entre outras coisas, aprender a parar de ouvir e começar a ler no que no que o sujeito diz. Lacan afirma que a chance analítica está em o analista supor que o analisante é capaz de ler no que o sujeito diz. Aqui é bastante interessante, né, essa fala. Reparem que ele faz a distinção entre analisante e sujeito. O analisante, né, essa que a gente poderia dizer que se distingue do sujeito enquanto efeito significante, né? Esse alguém que chega até o consultório, até a clínica, né, se ele é capaz, né, é isso que é a aposta que o Lacan faz, né, dessa pessoa conseguir ler o sujeito. Né? E é óbvio que isso não ocorre se o analista não assumir que sua própria posição de leitura. Então aqui tem um efeito importante a respeito disso, né, que vem sendo trabalhado pelo Alfredo, e ainda aqui nas estruturas clínicas ele não faz uma desambiguação tão explícita, né? Reparem que ele vai falando das diferenças, mas não tão marcante como os trabalhos posteriores, mas aqui fica colocado, né, a distinção entre a psicanálise, né, de orientação mais freudiana, da associação livre, vamos escutar, 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 né, que aí alguma coisa aparece, né, dessa diferença que o Alfredo está apontando de uma orientação mais lacaniana, de leitura, né, ler os significantes, o sujeito, né, e a chance, que ele vai dizer, a chance analítica está em um analista supor, então o analista supor que o analisante é capaz de ler, né, no que o sujeito diz. Né? Então a gente tem um sujeito aqui, que é diferente da pessoa que vai. Né? Então aqui é uma condição bastante fundamental, né, um fundamento importante dessa teoria. E aqui a gente inicia a letra C, que é a estrutura normalizada. Voltando ao tema principal, é necessário avançar no conhecimento da distorção da holófrose. Então, aqui voltando à pergunta, né, inicial, quando se perguntou o que é isso, né, essa distorção que está posta ali na tabela, da distorção que divide a categoria de holófrose e intervalo. Tá? Então, aqui o Alfredo vai continuar a trabalhar isso. E, basicamente, ele vai trabalhar todo esse tempo do tema de intervalo e holófrose, né? Porque os dois estão na articulação, né, enquanto covariância. A proposta aqui é de uma questão do texto, né, de uma questão preliminar a todo tratamento possível da psicose, que será amplamente citado e comentado, continua sendo uma questão preliminar para a elaboração teórica dessas noções até hoje, embora Lacan o tenha escrito entre os anos de 57 e 58. Esse escrito será a referência fundamental para estabelecer a relação e oposição. Então, aqui trabalhando também, de novo, com a teoria dos significantes, né, com a ideia de como que se dá, relação e oposição, articulação e oposição, covariância, né, entre intervalo e holófrose. Tentando reforçar essa ideia de que no capítulo tratado sobre a loucura, né,
a crítica que se faz é de quando se lê apenas o signo, né? Intervalo ou intervalo, sem articulação com outros elementos. Tá? Então, nesse sentido, dentro da teoria apresentada aqui, é impossível pensar intervalo não articulado e sem oposição na relação com o logos. Tá? Apenas assim, abrindo aqui um ponto em relação à tradução, é que vocês vão ver que quando eu entregar o capítulo 4, eu precisei fazer algumas manobras de tradução que foram as seguintes. Principalmente em relação à questão de que, em alguns textos, o Alfredo traduz diretamente do francês as citações, outros ele pega do espanhol. Então, basicamente assim, toda vez que ele traduz, que é a tradução dele mesmo, eu traduzo a tradução dele. Quando é a tradução em espanhol, que ele está utilizando pela versão estabelecida em espanhol, eu vou na tradução estabelecida em português e faço, né, a troca. Então, por exemplo, se está lá nos escritos e ele trouxe de lá, eu vou nos escritos estabelecidos pela ZAA e trago. O problema é que em alguns momentos vocês vão perceber que eu não fiz isso. Por quê? Porque no trabalho de tradução, a gente vê que tem um problema. O tradutor do português e o tradutor do espanhol escolheram palavras específicas, termos específicos, que não conseguem, que quebram o desenvolvimento do pensamento do Alfredo. Então, quando eu percebi isso, eu optei pela tradução em espanhol, e daí eu traduzo a do espanhol, e não utilizo a em português. Então, colocado isso, a gente está vendo assim que tem coisas complicadas, né? Outras coisas que eu vou também percebendo, assim, que são às vezes gritantes, tá? As traduções entre espanhol, as traduções do francês para o espanhol, do francês para o português, às vezes os termos são muito diferentes. Às vezes a inclusão de pronomes que não existia, então existe a introdução, né, a inclusão do eu, né? E às vezes em um momento onde ele está fazendo a distinção entre eu e isso, então é muito complicado né, como é que isso se coloca na teoria. Então, eu estou tendo que fazer algumas escolhas aqui na tradução, tá, pessoal? E tu pensa em colocar notas do tradutor sobre esse trabalho que tu está fazendo, Lindsay? Sim, eu estou fazendo isso, tá? Eu estou colocando algumas notinhas, tá? Obviamente, isso aqui ainda é um esboço da tradução e possivelmente quando a gente concluir, né, eu, Gilberto e a equipe, daí vai entrar na parte editorial, né, de revisão, e a gente vai incluir mais essas notas, tá bem? Mas por enquanto fica por aqui. Eu estou traduzindo à medida do possível aqui do meu tempo, então, quando sair de alguma forma a publicação, a gente vai incluir essa. Obviamente vão ser discutidos esses termos também, né? Para ver o que faz mais sentido para a tradução, tá? Então, o seminário ministrado por Lacan, no ano de 55 e 56, sobre as psicoses, apresenta muitas diferenças em relação a esse escrito. Entre os temas abordados por Lacan nesse curso, aos quais ele dedica um grande interesse, estão a diferença entre o grande outro e o pequeno outro, e entre significante e significado, a noção de estrutura e articulação entre inconsciente e psicose, sem as quais não se pode distinguir entre neurose e psicose, como sustentado nesse trabalho. Surgem as noções nome do pai, foraclusão, ponto de Capitonet, e conjunto com variante. Mas é importante destacar que ainda não há a metáfora paterna. O esquema é a formalização da estrutura normal como aquela que falta pelo menos um elemento e persiste o desejo de reconhecimento como princípio orientador da direção da cura.
Então, aqui o Alfredo está falando assim, está contextualizando o ensino de Lacan nesse momento, né, para tentar contextualizar o que ele vem falando, e ele está dizendo assim, olha, algumas coisas nesse texto que ele vai trabalhar muito nesse capítulo, que é de uma questão preliminar, alguns termos, alguns conceitos já foram estabelecidos, outros ainda não, tá bem? No escrito sobre a psicose, Lacan resolveu essas questões, embora não se possa deixar de tomar o seminário para a consideração da psicose. O escrito proporciona uma articulação mais precisa, formalizada e clara dessas contradições internas. Parece que eu pulei uma nota 6 aqui, que eu nem vi onde é que ela estava, mas enfim, vou passar para 7. Então, aqui as aulas 8 e 9 do seminário livro 5, As Formações do Inconsciente, tá? Que trata do nome do pai, do esquema R, da foraclusão e da psicose, são de grande utilidade para contrastar a leitura do escrito sobre a psicose. O texto começará a partir da seção 3 do escrito de referência. Não será feito comentário sobre todo o texto, nem mesmo sobre toda a seção 3, intitulada com Freud. A proposta é analisar o cerne do argumento de cada um dos pontos em que o texto está dividido. Então, dada essas coordenadas, tá? Ele vai começar agora a trabalhar ponto a ponto o que ele acha importante no desenvolvimento da ideia. Então, ponto 1. Então, aqui, né? Ponto 1 conclui com o seguinte parágrafo. Esperando que essa aspersão da água fresca tenha reanimado os espíritos, passemos à formulação científica da relação com esse outro do sujeito. Isso será feito, estudar a relação sob a perspectiva científica, ou seja, racional, formalizada e comunicável entre o sujeito e o outro, tentando estabelecer qual é a sua estrutura para o campo da extração do objeto A, onde a neurose se localiza, pois é a única maneira de estabelecer a distorção que envolve o que é chamado de campo da holófrase, onde a psicose está localizada. Tá, vamos lá, vamos com calma, tá? Então, nesse ponto aqui, ele está dizendo sob uma perspectiva, né, sob a perspectiva científica, qual seja, né, racional e formalizada e comunicável, ok? Então, o Alfredo está trabalhando com essas 3 categorias fundamentais, para quê? Para fazer essa relação entre sujeito e outro, que ela possa se estabelecer enquanto estrutura, tá? Para se pensar a extração do objeto. E, além disso, ele está dizendo da seguinte condição: para pensar essa relação de distorção, o que envolve? Né? Envolve essa articulação, esses 2 termos. Não tem como, então, articular campo da holófrase sem a extração do objeto. Então, mais uma vez, reforçando essa ideia e tentando fazer com que isso seja racional, formalizado e comunicável. Ponto 2. Aplicaremos, para fixar as ideias e as almas aqui penando, aplicaremos a dita relação ao esquema L, já produzido e aqui simplificado, que significa que o estado do sujeito, né, ele colocado aqui como S, né, sujeito como S, neurose ou psicose, depende do que se desenrola no outro. Tá. Então, aqui, né, vamos lá, o que o Alfredo vai tentar explicar a partir disso, da citação. Em francês, Lacan não diz exatamente isso. Em vez de tem lugar, ele usa eu sou péssimo em francês, mas é onde se desenrola, né? Que significa o que acontece no tempo e no espaço. O tradutor escolheu um termo que indica apenas a dimensão espacial. Lacan está estabelecendo que as 2 dimensões, tempo e espaço, estão em jogo. Portanto, uma tradução mais precisa, então,
Aqui o Alfredo vai fazer a tradução dele, tá? A condição do sujeito, neurose ou psicose, depende do que se desenrola no outro. Tá? Por que ele está falando isso? Porque ele quer introduzir a dimensão além do espaço, do tempo. Tá? Todos esses detalhezinhos ainda não fazem tanto sentido, mas o que ele está, de alguma forma, é tentando justificar o que ele está construindo, né? Está armando enquanto teoria, né? A teoria sendo armada aqui para ele trabalhar o que ele quer de fato, né? Então, essa citação é ambígua e pode ser lida de vários sentidos. Primeiro, que a condição do sujeito, seja neurótico ou psicótico, então aqui um ponto importante, ele está chamando que há sujeito tanto na neurose quanto na psicose, depende do que se desenrola no outro. Ou seja, então, aquilo que se dá na neurose ou na psicose está na relação e na dependência com o desenrolar, isso aqui é uma escolha, tá? Desse significante, desenrolar no outro. Ou seja, não depende do que se desenrola, por exemplo, em seu cérebro. Tá? Então, voltando nessa linha de texto, ele está fazendo de novo a distinção entre o que passa pelo discurso da medicina, né, e agora da psicanálise. Então, temos enquanto fundamento o outro. Decorre dessa afirmação, entre outras coisas, que a neurobioquímica não será capaz de ensinar o que determina, nesse sentido, a condição do sujeito. Não se trata de que o cérebro, o sistema nervoso central, não terem intervenção, por exemplo, na psicose. O que se afirma é que a condição neurótica ou psicótica de um sujeito, e de um sujeito, repare que aqui, sujeito diferente de analisante, tá? De um sujeito depende do que se desenrola no outro. Então, isso é bastante fundamental, né? Ele não está excluindo que exista condições fisiológicas, químicas, neurofisiológicas, neuroquímicas, mas ele está dizendo de que na psiquiatria, na medicina, não se chega ao que ocorre no sujeito, tá? O sujeito não é considerado. Vamos lá, diga, Wanderson. Me fez lembrar de uma passagem no seminário 4, em que o Lacan ele vai afirmar no que se refere às neurociências, né, isso não nos interessa, assim, né? Isso não me concerne, né? Diz o Lacan no seminário 4. E ele vai ser tão radical, cara, quando ele vai avançando, principalmente a partir do seminário 9 para frente, ele vai ter muitos debates assim com a psicologia do desenvolvimento, Piaget, Vygotsky, né? Ele vai meter o ferro nesses caras, assim, fazer muitas críticas, e ele vai ser tão radical ali, muito mais do que no estágio do espelho, que é mais desenvolvimentista, né, e tudo, né, porque ele vai criticar o estágio do espelho também muito, seminário 10, 11 em diante, ele vai colocar que a questão do significante da linguagem, para ele, vai também determinar muito das questões do próprio desenvolvimento neurofisiológico, né, do corpo. Então, ou seja, né, aquilo que às vezes a medicina vai entender que esse aspecto neurobioquímico ele pode ter alguma relação com a psicose, mas o Lacan já está entendendo que essa questão do significante do outro, né, já é anterior. Né? Tipo, isso já está implicado. Ou seja, a medicina vai fazer uma certa interpretação, né, que é como se fosse, não deixa de ter lá a sua razão, né, os seus fundamentos, mas que o Lacan vai ser radical nesse ponto, assim, que não, se há esse outro, ele está desde o início, né? Isso aí já está condicionando tudo, né? A própria maturação, né, da coisa, né? Ele vai debater isso muito com a psicologia do desenvolvimento, né? Seminário 12, 13 também, né? Ele vai pegar muito isso. Isso é radical, né, cara? Se você pensar assim, né? Isso é muito radical, né? Não, sim, e é bastante fundamental, né, para pensar o percurso que o Lacan trabalhou, né? Não à toa ele faz isso, né? Essa centralidade do discurso, né? E não só de qualquer discurso, né? Nessa relação com o grande outro. Né?
Não, e ao ponto tem um texto dele que eu gosto muito, que é o lugar da psicanálise na medicina, que, rapaz, e ele está falando para médicos, né, nesse texto, é uma conferência, e ele chega ao ponto de falar, tipo assim, olha, se vocês médicos não estudarem psicanálise, se vocês não tiverem, se servir da psicanálise, tipo assim, vocês serão médicos ruins, né? É tipo isso, no final das contas. Uhum. No discurso aos psiquiatras também, né, que ele faz em 60, vai passar mais ou menos por aí, né? Sim. Lembrando que o Lacan tem formação médica, né? Então, de alguma forma, é interessante isso de um médico também, né? Então, nesse sentido, o texto afirma também que não há possibilidade para o sujeito escolher entre neurose e psicose. Né? Por quê? É sim uma possibilidade para o sujeito escolher o tipo de neurose. Isso é o que implica a noção freudiana de escolha de neurose, que será elaborada mais adiante. Pode-se, embora pareça incrível, escolher entre obsessão ou histeria, mas não se pode escolher entre neurose ou psicose, pois isso depende do que se desenrola no outro. Não no sujeito, do lado do outro, e não do lado do sujeito. Então, aqui o ponto central é isso, né? Essa condição do sujeito, ela é determinada pelo outro, pelo campo do outro. Né? Mas há outra leitura possível, do que depende o que acontece com alguém em sua condição de sujeito, seja ele psicótico ou neurótico. Os eventos na vida do sujeito, aos quais o sujeito, ao contrário do entendimento anterior, pode e deve responder tanto se for neurótico quanto se for psicótico. Depende do que se desenvolve no outro. Aqui eu acho que eu posso manter, fazendo uma certa continuidade, com o mesmo termo. Desenrola no outro. O sujeito é sempre colocado em relação ao outro. Não há sujeito sem outro. A condição do primeiro depende do que ocorre no segundo. A responsabilidade do sujeito consistirá em como ele responde ao que o outro lhe causa e determina. Então, olha que curioso isso, né? É muito interessante esse ponto, né? Tá, o primeiro ponto é dizendo que não dá o conceito de emissão, né, emissão de autoridade, aonde sujeito e o outro não são separados. Mas essa frase aqui é muito interessante. Não sei se vocês acham. Eu acho muito interessante. Primeiro, a responsabilidade do sujeito. Tá? Primeiro ponto. Primeiro termo, responsabilidade do sujeito. Qual que é a responsabilidade do sujeito? Então, assim, que o outro lhe causa e determina. Está dizendo assim, que tudo o que acontece com o sujeito depende do outro. Então, o primeiro ponto seria como que um sujeito pode ser responsável se aquilo que acontece vem do outro. E ele coloca um ponto interessante, responde. Então, a responsabilidade, né, não é o que se desenrola, mas o que responde. Né? Porque o que se desenrola está no outro. Né? Está na dependência com o grande outro. Ou seja, voltando aqui, olha, ele não tem nenhuma responsabilidade porque ele não tem a capacidade de escolha. Porque o que se desenvolve no outro. Ele não pode ser nem definir se ele pode ser neurótico ou psicótico. Ele não tem a mínima liberdade para isso. Né? E aqui o Alfredo está dizendo que a responsabilidade do sujeito, então, consistirá na resposta. Né? Vamos ver como que ele vai... É uma frase interessante, né? que comporta contradições, né? E tem um sublinhado importante, né? Em como ele responde ao que acontece no outro. O Alfredo vai desenvolver bastante isso com o tempo, mas fica aqui só porque às vezes isso pode passar batido para vocês. Diga, Wanderson. Me fez lembrar também que, além dessa coisa da neurose da psicose, lá no seminário 11, tem uma passagem que eu gosto muito sobre a sexualidade, que o Lacan vai comentar que a sexualidade também só se dá ali, né? Ele vai falar que é pelo significante do campo do outro
E a outra forma que ele diz que é aleatório, né? Ele diz, né? Então, ou seja, a sexualidade também não é opção, não é escolha, né? Não é nada disso, né? Uhum. Interessante também. Seminário 11. Então, aqui, seguindo, só colocar para carregar aqui. Seguindo essa linha de ideias, conclui-se que, para saber sobre a psicose, uma vez que a condição do psicótico, seja ele psicótico ou não, assim como o que lhe acontece, interessante, né? É, com, é, eu gosto de localizar alguns pontos. Uma vez que a condição do psicótico, seja ele psicótico ou não, né? Depende do que se desenvolve no outro. É imprescindível estudar com precisão a relação do sujeito com o outro. Aqui o Alfredo está dizendo assim, tá, você quer entender o que é psicose, o que é neurose? O fundamento é entender o que se passa no campo do sujeito com o outro. Né? Tanto a melhora quanto a piora, assim como o desencadeamento ou estabilização, exige o estudo preciso da relação entre sujeito psicótico e seu outro. Afirma-se taxativamente que há sujeito e outro na psicose, um tema polêmico que será discutido em detalhes posteriormente. E aqui eu não vou dar continuidade, porque tem essa próxima citação que o Alfredo vai trabalhar. Então, o Alfredo é taxativo e categórico, né? Que ele está dizendo o seguinte, olha, né, para entender o que está passando na psicose, primeira coisa, ela está na articulação, ela é um elemento, um significante, dentro de uma cadeia covariante, né? E para pensar isso, a gente tem que entender que o que se desenrola nesse sujeito da psicose da neurose depende do outro. É o que se desenrola no outro. Tanto uma estabilização, né, o desencadeamento, precisa ser pensado a partir da relação com o outro, no campo do outro. Tá? Então, eu acho que esse é um ponto bastante importante, assim, porque o Alfredo também tem outros pontos, assim, né? Ele vai dizer assim, tá, a fantasia está remetida ao outro, né? Todas as fórmulas lacanianas, os matemas estão remetidos ao outro, né? O desejo do outro, o inconsciente é o discurso do outro, né? Então é bastante importante esse ponto, assim, é um axioma aqui fundamental para a leitura dessa teoria. Diga, Wanderson. Essa parte aqui é realmente, né, cara, estudar com precisão, né? Olha a palavra que ele usou aí, né? Com precisão em relação do sujeito com o outro. É aquilo que a gente encontra no seminário 3 e também no seminário 16, ou seja, ou houve ou não houve, né, o nome do pai, né? Diz o Lacan lá no seminário 3, né? E no seminário 16 também, porque é onde ele vai colocar de que a gente não consegue saber como que se deu, né, essa inscrição, né? Se houve o nome do pai, a gente não sabe como que se deu essa operação, né? Ele comenta lá no 16 que vocês podem procurar como quiser, né? Vocês nunca vão achar. É uma questão de fé, né? Ou seja, nós não sabemos, né? Agora, o que me fez lembrar, não sei, talvez você também saiba dizer melhor assim, o que o Alfredo acha, você já escreveu sobre isso e tudo, pelo menos não me lembro do que eu já vi sobre o Alfredo, do que é chamado das intervenções precoces, né, lá com os bebês, né, o que alguns grupos assim de psicanalistas fazem, né, coisa do tratamento precoce, autismo e tudo, né, para tentar ali, né, se antecipar, né, precaver algo e como é que você sabe, você tem notícia disso, do Alfredo? Não, nunca escutei o Alfredo tocar nesse ponto aí, não. Tá? Não. Tem vários pontos assim que o Alfredo tem vários temas que ele não, você vai perceber que ele não aborda, né? Sim. Autismo, ele quase não trabalha com esse tema, ele às vezes faz algum comentário ou outro, mas ele fala assim, não tive tempo ainda para trabalhar com isso. Até mesmo que eu sempre te dou esse exemplo, né? Ele fala assim, super, eu ainda não tive tempo de trabalhar com esse tema. Então, assim, até, né,
O Alfredo, ele trabalha, ele vai dizendo que são temas que ele vai pesquisando, e ele vai dizendo assim, eu consegui trabalhar com esses temas até hoje, muitos outros não passei, né? Apesar dele dizer assim, não, já li tudo, enfim, mas não quer dizer que eu pesquisei, né? Então, tudo no sentido assim, ele leu a obra de Lacan, a obra de Freud, nesse sentido, né? Tudo é impossível. Mas é mais nesse sentido, ele né, não se deteve, né, para pesquisar, para ir atrás, né? Ele tem os temas que ele fica mais interessado, né? E a gente basicamente está estudando ao redor mais desses temas, né? Maria Aparecida, diga. Só para contribuir sobre o tema do autismo e a obra do Alfredo, eu estou fazendo a minha tese de mestrado, tese porque é na Argentina, né? Ela considera tese, né? E é sobre o autismo, nível 1 em adultos. E eu uso o Alfredo, mas no sentido de diferenciar as estruturas. Então, é um trabalho muito rico mesmo. Inclusive, uso esse livro que nós estamos lendo, né? E foi o meu orientador de tese que disse, use o Alfredo. E você vai estar bem, mas bem mesmo estruturada para falar sobre a diferenciação da psicose e do autismo como quarta estrutura. É só para contribuir, tá, para os colegas, que sim, a obra do Alfredo conversa, né, com o autismo, conversa sim, tá, na diferenciação entre psicose e a estrutura do autismo, que é aí a nossa luta para que o autismo seja considerado uma quarta estrutura. Tá, só para contribuir mesmo. Obrigada. Obrigado, Maria. No final das contas, o Alfredo, ele se enquadra numa categoria de autores que trabalham com fundamentos da psicanálise, né? Tem muitos autores que vão trabalhar, tipo, a vida inteira um tema, né? E o Alfredo, ele trabalha, se tem um tema que é o fundamental, é o fundamento. Aí está trabalhando com os fundamentos, né? Assim, com os alicerces, com a estrutura, e que é muito importante, porque, como Maria Aparecida está falando, que a partir disso a leitura vai mudar completamente quando você vai fazer uma pesquisa específica de um tema, né? Qual que é a fundamentação que você está utilizando? Então, mas essa característica do trabalho, da pesquisa do Alfredo, você não vai ver uma coisa assim, né? Ele vai estar há 10 anos pensando borderline. Não, ele não trabalha isso, tá? Ele sempre está nos fundamentos. E ele não se cansa de trabalhar os fundamentos, tá? Pessoal, é isso. Obrigado pela participação, tá? Nos vemos. Gabriela, desculpa aí, ó, quem estava ali meio que na fila ali, eu não via. Às vezes, como eu estou meio que tendo que manejar duas telas, né? Mas bom que vocês escreveram no WhatsApp que veio assim, na minha cara, assim, opa, tem gente querendo entrar. Tá bem? Pessoal, até semana que vem. Boa semana. Tchau, tchau.